Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. É um prazer, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no Além da Notícia, sempre com um assunto de grande importância e de interesse da família brasileira. Hoje o tema é reforma política. O que tenho eu a ver com isso? O que me interessa a reforma política? Eu diria que tudo interessa a você, a sua casa, a sua família. É por isso que vamos conversar sobre este assunto, esmiuçar um pouquinho dele. E aqui trouxemos duas pessoas bem especiais para conversarem conosco. Eu quero convidá-los já aqui para a conversa, o doutor Marcelo Lavenere, advogado, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Prazer tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, prazer é nosso. O doutor Marcelo é ex-presidente da OAB e ele foi um dos homens que assinou o pedido de impeachment do ex-presidente Collor. Também vamos relembrar essa história daqui a pouco. Temos também padre Geraldo Martins, que é jornalista e assessor político da CNBB. A CNBB tem assessor político. Boa noite, padre Geraldo. Boa noite. E olha que é uma assessoria que vem de longa data, remonta exatamente o período da elaboração da Constituinte. É uma experiência que a CNBB fez, muito positiva, e aí conservou esta assessoria que é de grande relevância e importância para a Igreja no Brasil. Também vou querer saber dessa história. Olha, doutor Marcelo, por favor, nos conte, ex-presidente da OAB, inclusive no período em que houve o impeachment do presidente Collor. Pois é, eu fui eleito presidente do Conselho Federal da Ordem em 1991, portanto, ao mesmo tempo em que o presidente Collor tomava posse como presidente da República. E quando surgiram aquelas denúncias contra o presidente, a OAB, com uma parceria muito forte com a CNBB, na ocasião era Dom Luciano Mendes de Almeida, que era o presidente da CNBB, e nos reunimos com o Betinho, o famoso Betinho, o irmão do Enfio, e entendemos que o que ofendia mais o nosso país era a falta de ética, que a política não poderia ser feita sem ética. E criamos, então, o movimento pela ética na política, e esse movimento pela ética na política terminou por aglutinar setores muito expressivos da sociedade brasileira, políticos, jornalistas, artistas, entidades, do que resultou o pedido do impeachment do presidente Collor. As duas pessoas, os dois brasileiros que assinaram esse pedido do impeachment foi o presidente da ABI, que era o grande jornalista Barbosa Lima Sobrinho, e eu, na qualidade também de presidente da OAB. E hoje, passados mais de 20 anos, nós entendemos que o processo do impeachment se desenvolveu em perfeita normalidade, sem nenhuma ofensa à Constituição, não houve nenhum atrito. A rapaziada, os caras pintadas foram para a rua, donas de casa, pessoas do povo. Sei que nunca nos nossos comícios e passeatas, nunca houve um caso de prisão ou de atrito, de modo que foi um momento que favoreceu muito o amadurecimento da mentalidade política brasileira e que, digamos assim, está nos tempos ancestrais dessa tal reforma política que nós hoje queremos implementar e que estamos enfrentando com muita dificuldade. Um momento e um movimento radicalíssimo, mas feito de forma pacífica e democrática. Os frutos, doutor Marcelo, deste movimento pela ética na política, o senhor acha que continuam? E ele é necessário até hoje, né? Pois é. Logo em seguida, o Betinho mudou um pouco o foco e iniciou a campanha contra a fome e a miséria e pela geração de emprego, que foi um grande fruto já. E foi também um desdobramento desse movimento pela ética na política. E a partir daí, Ronaldo, nós assistimos a uma realidade que é aquilo que era antigamente um procedimento que ficava escondido, que ficava sem aparecer, que não chegava à luz do dia, ficava na sombra, né? Isso desapareceu. Qualquer deslize hoje, qualquer mal feito, qualquer ato de improbidade, qualquer coisa de delinquência, seja dos órgãos públicos, seja de empresas privadas, hoje está sujeito a uma fiscalização muito grande da imprensa, do jornalista, do Ministério Público, da sociedade como um todo, de modo que nós entendemos que o nosso país deu um passo à frente, sim, no aperfeiçoamento de suas instituições, especialmente
é na prova de que, na prova não, na afirmação de que não se pode fazer política sem ética e que o político que quer fazer política no seu próprio interesse, corrompendo e se corrompendo, que esse político não deve ter mais espaço no nosso sistema político. Temos caminhado nessa área? Temos. Falta muito para caminhar? Falta ainda, mas vamos colocando um tijolo a cada dia. Como é bom conhecer essa história. Padre Geraldo Martins, eu vou pedir ao senhor também que nos conte essa história. A CNBB, portanto, tem um assessor político desde a Constituinte de 88. Exato. Quando o Brasil começou a se mobilizar para construir a Constituinte, o doutor Marcelo certamente se lembra muito, teve uma participação muito forte, a Igreja no Brasil teve uma presença, uma participação fundamental para a mobilização e os direitos, muitos direitos hoje assegurados na Constituição são fruto desta mobilização realizada pela Igreja, obviamente, nunca sozinha, sempre associada a outros organismos, às outras organizações. E tinha uma equipe que exatamente elaborava um boletim sobre a Constituinte, com essa perspectiva mesmo de mobilizar. E a partir daí, os contatos foram feitos e, uma vez aprovada a nova Constituinte, a CNBB entendeu que era importante manter essas ligações, esses laços. Então, criou-se essa figura do assessor político, né, que tem essa função exatamente de fazer esta mediação, fazer esta ponte do diálogo entre o parlamento e a igreja, o executivo e a CNBB, e acompanhar também todos esses outros debates que se dão no nível político no nosso país. Há quanto tempo o senhor está na função e me diga a percepção que o senhor já teve da importância dela? Bom, eu estou há praticamente 2 anos nesta assessoria, eu trabalhei na CNBB antes como assessor de imprensa, e a importância está exatamente isso. A CNBB, ela é uma grande referência para os mais variados assuntos, é uma grande referência. Então ela é permanentemente convidada a opinar sobre vários temas, não apenas temas, digamos, intra-eclesiais, religiosos, mas a temas da cidadania, da política. Então, por exemplo, redução da maioridade penal, Código Florestal, PEC 37, que propõe a retirada do poder do Ministério Público de investigar. Então, são temas ligados aos indígenas. Não deixe de mencionar o trabalho da CNBB na coleta de assinaturas para a iniciativa popular de várias leis e a última ficha limpa. Exatamente. Então, quer dizer, a CNBB tem esse trabalho também de criar a consciência da cidadania. E aí vem essas campanhas. Nessa perspectiva que o doutor Marcelo coloca, na linha mesmo da questão política, a primeira proposta de projeto de lei, que foi de 99 a 9840, contra a corrupção eleitoral, né? E depois, recentemente, de 2010, a ficha limpa. E vários outros estamos aí também com o projeto de lei Saúde Mais 10, tá? Com mais de 1 milhão já de assinaturas recolhidas. Então, a CNBB, ela participa de tudo isso. A assessoria política, ela tenta dialogar com todos esses espaços, todos esses organismos. O senhor nos trouxe aqui uma avalanche de boas notícias que eu quero daqui a pouco comentá-las. Mas eu gostaria de perguntar-lhes agora o seguinte, fiquem muito à vontade para conversar entre si também. Eu faço questão de ser um mero telespectador aqui também. Que reforma política é esta que nós temos, que está se arrastando e que nunca chega a um fim? O que de fato existe hoje no Congresso Nacional quanto a este tema, que entendo e acredito que toda a nossa população brasileira entende, é necessária uma reforma política, porque nós temos hoje um descrédito muito grande na classe política, no parlamento que a gente tem. Eles mesmos, os nossos parlamentares, eu creio que percebem isso facilmente, que não são hoje tidos como homens em quem se pode confiar. Então, o que tem de proposta ali? Porque esse anseio popular deve também, imagino, e tomara que seja um anseio deles também de mudança na forma de fazer política, não? Pois é, Arnaldo, o que ocorre é que esse descrédito da classe política é muito ruim para a democracia. Um país não pode pretender crescer, desenvolver-se, atender às necessidades de sua população, se os seus governantes são considerados pessoas não confiáveis, pessoas que não são sérias, pessoas que não estão trabalhando para o bem comum. Então, esse descrédito é muito ruim e que, historicamente, tem gerado até determinadas situações de retrocesso
em que pela fragilidade e pela ineficiência democrática, há aquele apelo de que um regime autoritário é melhor, porque toma conta melhor das coisas, administra melhor. E cresce essa ideia no meio daqueles mais antigos, hein? Pois é verdade. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Isso de que essa solução não é boa. A democracia é um valor universal, a democracia hoje não compete com mais ninguém, porque ninguém defende uma tese antidemocrática, não é? Pois bem, então, mas para que a democracia se afirme, é preciso que seus governantes tenham esse respeito, sejam admirados pelos seus cidadãos, não é? Não teria sentido, não tem sentido um chefe em que os seus subordinados, ou então aquelas pessoas que trabalham com ele, seja desconsiderado porque não trabalha, porque não é sério, porque prevarica, porque engana, porque mente. Tá bem. Então, nós temos a convicção, nós dos movimentos sociais, daqueles que formam a sociedade civil brasileira, junto com a CNBB, com a OAB, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a plataforma... O CONIC, né? Porque não é só a Igreja Católica, né? Existem outras igrejas também que estão envolvidas nisso. Na mesma luta. Nós entendemos que o atual sistema formal, a forma pela qual se processam as coisas políticas no Brasil, e especialmente as eleições, então isso está a exigir uma modificação para melhorar. Eu digo especialmente nas eleições, por quê? Porque é através das eleições que o povo, que é o soberano, que é quem tem que é o destinatário primeiro da política, o povo escolhe a cada 4 anos os seus governantes. E se essas eleições não forem muito corretas, muito transparentes, assegurando a igualdade entre todos, que aqueles que têm mais recursos, aqueles privilegiados com mais dinheiro, não usem de sua fortuna para desequilibrar a luta política, portanto, levando vantagens e em detrimento de setores populares, de líderes comunitários. Então, as eleições, para serem boas, elas devem ser muito transparentes, muito sérias, não pode haver nada que não seja absolutamente sério, e também igualitárias, que permita que as armas de um partido e de outro partido, que os meios de convencimento e os meios de televisão e os meios de propaganda política de um partido e de outro sejam o mais possível tenham um equilíbrio. Então, a reforma política que nós estamos perseguindo, que até hoje não chegou, não é? E que realmente nós lamentamos essa demora, e sabemos que essa demora é porque os atuais governantes, os atuais políticos, o Congresso Nacional foi eleito dentro de um sistema que não é um sistema bom. Então, as pessoas que se elegeram dentro desse sistema não têm nenhuma atitude generosa e positiva de mudar o sistema. Então, é preciso, isso é dito a cada 10 minutos, que a sociedade civil, que o povo, que os organismos sociais se juntem, façam uma grande pressão sobre o Congresso Nacional, o Poder Executivo, para então nós, quem sabe, um dia obtermos essa reforma política que desejamos. Qual é esta reforma ideal que a gente hoje precisa? Não sei se a gente pode dizer que tenha um ideal, né? Tem uma sonhada. Na verdade, a gente procura sempre distinguir, Ronaldo, a reforma eleitoral da reforma política. O que nós temos visto nos últimos tempos, muito mais uma reforma eleitoral, ou de pontos, né, doutor Marcelo? De alguns pontos, como foi, por exemplo, a ficha limpa. É uma reforma eleitoral que muda um pouquinho, alguma coisa no sistema eleitoral. Então, hoje você tem vários grupos trabalhando essa ideia. Veja bem, o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, os dois tiveram comissões específicas para discutir a reforma política e não avançaram. Recentemente, a Câmara praticamente arquivou o projeto, cujo relator era o deputado Henrique Fontana. E aí, eles tinham uma coisa ampla que vão desde o sistema propriamente eleitoral, o financiamento da campanha, abrange a questão de gênero, abrange também a questão de lista fechada ou lista aberta. Então, esse, digamos assim, é um bloco. Aí entra a questão também de voto distrital ou não distrital, e entra uma série de discussões nesses pontos. Você tem também um outro grupo, e a gente
certamente pode abordá-lo mais, que é a chamada plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Então veja que a palavra não é reforma política, é reforma do sistema político. Então eles têm 5 eixos que vão desde a democracia direta, representativa, passando também por todo o processo eleitoral, entram também na questão da reforma democrática, dos meios de comunicação. E tem o movimento de combate à corrupção eleitoral, o MCCE, que também tem suas propostas. Na verdade, o que está sendo discutido, todos concordam que tudo isso faz parte da reforma do sistema político. Agora, a forma como cada um entende que deve ser implementado, aí é que difere um pouquinho e aí cada um tem um caminho, digamos, mais específico de como chegar a essa proposta de reforma política. Pois eu vou desafiá-los já no próximo bloco a me dizerem como é que se consegue juntar esse tanto de ideias boas que existem hoje e uma má vontade de juntá-las também, não é? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua com esse assunto. Reforma do sistema político é o que nós estamos agora conversando aqui no Além da Notícia. Até já.